Bem-vindos, irmãos, a mais um programa Passo a Passo com Jesus. Assim que, através do Sistema Canção Nova, nos acompanha no Brasil e em Portugal, queremos trazer mais uma semana uma reflexão do Evangelho Dominical. Estamos na terceira semana da Quaresma. Já vão 2 semanas, estamos a iniciar praticamente a segunda metade deste tempo forte que a Igreja nos propõe. E hoje o Evangelho transporta-nos até à Cidade Santa. Aqui, por trás de mim, como podeis ver, encontramos a esplanada onde, noutros tempos, esteve o Templo de Jerusalém. É acerca deste templo, da sua entrada neste templo, daquilo que nós conhecemos como a purificação do templo, que Jesus hoje nos vai falar. Na realidade, nós podemos considerar não a purificação do templo, mas a eliminação do próprio templo. Porquê? Porque Jesus se apresenta verdadeiramente como um novo templo, como uma nova forma de nos relacionarmos com Deus. Vamos, por isso, escutar a palavra que hoje este Jesus nos quer transmitir e convido-vos a que comigo possais seguir os passos de Jesus na Terra Santa. Jerusalém, cuja origem remonta a 3.000 anos a.C., corresponde ao centro espiritual das 3 religiões monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo. Tem hoje 800.000 habitantes, dos quais 500.000 são judeus, 300.000 são muçulmanos e 15.000 são cristãos. Para os judeus, Jerusalém passou a ser o local da habitação do Altíssimo a partir do transporte da Arca da Aliança para Jerusalém. O rei Davi manifestou a intenção de construir um templo sólido e de pedra para esse objeto sagrado que continha as tábuas da lei. Mesmo sem evidências arqueológicas, acredita-se que foi neste lugar que Abraão subiu para oferecer seu filho Isaque em sacrifício. O templo foi efetivamente construído no 4º ano do rei Salomão, filho sucessor de Davi, 960 anos antes de Cristo. De acordo com estudos, tinha dimensão de 27 metros por 9 e 13 metros e meio de altura. A Arca da Aliança ficava no local mais interno, chamado de Santo dos Santos. O segundo templo, aquele frequentado por Jesus, foi reedificado pelos judeus que, em 538 a.C., depois de terem sido deportados à Babilônia, receberam permissão de retornar à Cidade Santa. O Papa Emérito Bento XVI, em uma de suas homilias, explica que, lendo as Sagradas Escrituras, é possível compreender que Jesus amava o templo como a sua casa paterna. João narra em seu evangelho que, quando se aproximava a Páscoa, como os demais judeus, Jesus subiu para Jerusalém. Ali, encontrou o templo cheio de pessoas que estavam transformando a casa do Pai em um mercado. Foi nesta ocasião que se enfureceu e, referindo a seu próprio corpo, afirmou: "Destruí vós este templo e eu reerguerei em 3 dias." Jesus foi tantas vezes ao templo, mas, continua Bento XVI, seu percurso desta vez iria além. Ele subirá até a cruz, até o amor, até o fim, até o verdadeiro monte de Deus, ao definitivo lugar de encontro entre o Senhor e o homem. O tempo do templo de pedra foi superado. O novo templo é o próprio Cristo que, no amor divino, se inclina sobre a humanidade. Caros irmãos e irmãs, estamos, como vos disse, na terceira semana da Quaresma. E hoje o Evangelho que nos é colocado para a nossa reflexão é o Evangelho de São João, no capítulo 2, em que nós escutamos assim: Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas nos seus postos. Então, fazendo um chicote de cordas, expulsou-os a todos do templo com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas pelo chão e derrubou-lhes as mesas. E aos que vendiam pombas, disse-lhes: Tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma feira. Os seus discípulos lembraram-se então do que está escrito: O zelo da tua casa me devorará. Então os judeus intervieram e perguntaram-lhe: Que sinal nos dás de poderes fazer isso?
Declarou-lhes Jesus em resposta: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Replicaram então os judeus: 46 anos levou este templo a construir e tu vais levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, falava do templo que é o seu corpo. Por isso, quando Jesus ressuscitou dos mortos, os seus discípulos recordaram-se do que ele tinha dito e creram na Escritura e nas palavras que tinham proferido. Mas chegamos aqui, juntos com Jesus, e podemos quase que entrar também dentro do templo. E vemos o que é que Jesus faz. Faz um chicote e começa a expulsar de dentro do templo todos aqueles que pretendiam fazer da casa do seu Pai um comércio. Podemos dizer que Jesus vem nos dizer que o novo culto que Ele está a trazer não é mais o culto em que são necessários os animais, não são mais necessários os sacrifícios, porque o verdadeiro culto que se deve dar ao Senhor é aquele que reconhece em Jesus Cristo o Filho de Deus, aquele que reconhece em Jesus Cristo o verdadeiro ponto onde nós devemos encontrar o Pai. É isso mesmo que o Senhor aqui vem fazer. Mais do que purificar o templo, Ele vem aqui para ter uma atitude profética de nos dizer que o verdadeiro templo é Ele próprio. O verdadeiro culto é a sua pessoa e é nele que nós devemos centrar as nossas atenções. A atitude de Jesus de pecar num chicote faz-nos recordar a atitude de um verdadeiro Messias que vem para purificar um templo. Durante o Antigo Testamento, várias vezes que nós encontramos os profetas a falar contra aquilo que era um culto mal feito, um culto que não estava a ser bem direcionado, um culto a um templo que precisava de uma certa purificação e de uma certa limpeza. Então Jesus, pegando neste chicote, expulsando todos aqueles que pretendiam fazer da casa de Deus simplesmente um comércio, vem-lhes dizer: é necessário nós mudarmos a forma como nós encaramos o culto. Aquele que era o culto de um templo de Herodes não é mais o culto que em Jesus Cristo se deve fazer. Então é precisamente isso que Jesus vem referir aqui. Não façais da casa de meu Pai um covil de ladrões. E depois disto, recorda o Salmo 69, no versículo 10, dizendo: o zelo da tua casa me devorará. Podemos nos perguntar como é que nós podemos encarar e analisar e interpretar esta evocação que Jesus faz da Sagrada Escritura, do Salmo 69. Podemos pensar, Jesus estava tão fervoroso por o templo e por aquela, quase que podemos dizer, afastamento que havia do templo, que então isso estava a devorá-lo interiormente e o levava até à morte. Mas eu gostava de vos propor uma leitura que não é minha simplesmente, mas que muitas vezes pode passar ao nosso lado. Este zelo é mais o zelo dos fariseus, o zelo dos sacerdotes, aqueles que simplesmente viam no templo aquilo que era a realização de um culto. E esse mesmo zelo é que depois, mais tarde, irá levar Jesus até à morte, porque não conseguem encarar, não conseguem aceitar como é que Jesus se apresenta. Mais do que o zelo de Jesus, aquilo que vai devorar, aquilo que vai levar até à morte, é o zelo que os fariseus tinham por um templo e não tanto por uma religião, nem não tanto por um verdadeiro culto prestado ao Senhor. Depois, os judeus também eles pedem: dá-nos um sinal de que tu podes fazer aquilo que tu estás a fazer. E Jesus deixa-lhes este sinal: destruí este templo e eu em 3 dias o reconstruirei. Mas como é que isso é possível se este templo demorou 46 anos a fazer? Jesus de facto falava do templo do seu corpo, do templo da sua vida, aquele que estava quase para ser colocado à morte, para depois ser novamente reedificado em 3 dias depois da sua ressurreição. Se nós fizéssemos uma leitura atenta daquilo que são as palavras utilizadas pelo evangelista, nós podemos nos aperceber desta mesma distinção. Na primeira parte do Evangelho, nós encontramos a falar do templo como esta parte exterior, aquilo que é conhecido como a esplanada do templo. Quando Jesus fala mais concretamente daquilo que nós conhecemos como o naós, como aquela parte mais sagrada do templo.
Enquanto que para os judeus o mais importante era tudo aquilo que era um aparato à volta do templo, para Jesus era mais importante a parte central do Santo dos Santos. E ele identifica-se como verdadeiramente essa parte central. Jesus apresenta-se como o verdadeiro templo. É aqui que nós encontramos então esta nova compreensão que depois os discípulos também tiveram depois da Páscoa, de que Jesus falava na realidade da sua própria vida, falava na realidade do seu próprio corpo e da redenção que trazia. Se nos recordamos, no versículo 22 do nosso Evangelho de hoje diz-nos: quando Jesus ressuscitou dos mortos, os seus discípulos recordaram-se então das suas palavras. Não é fácil acreditar no momento em que aconteceu toda esta revelação que a Escritura faz de Jesus. Mais tarde, quando Jesus morre, quando Jesus ressuscita, os discípulos, ao relerem novamente a Sagrada Escritura, começam a perceber que toda a Sagrada Escritura, sejam a lei, os profetas, os escritos do Antigo Testamento, nos apontam para a realização da promessa que é depois cumprida em Jesus Cristo. E aqui acabam por perceber verdadeiramente que aquele homem que vive na aflição no Salmo 69 é este que aqui, hoje, se realiza em Jesus Cristo. Caros irmãos, estamos na terceira semana da Quaresma. Este Senhor que mais facilmente quer fazer uma caminhada conosco porque o nosso coração se abre, mas é necessário que nós verdadeiramente o abramos. É necessário que nós olhemos para este Jesus que hoje se apresenta diante de nós e que possamos purificar também o nosso coração. Isto é, tirar de dentro dele tudo aquilo que não nos deixa reconhecer Jesus Cristo como verdadeiro Deus. Para si, que hoje nos acompanha, seja em Portugal, seja no Brasil, nós daqui da Terra Santa levamos esta mensagem. Abramos o nosso coração. Aceitemos Cristo como o verdadeiro templo. Aceitemos Cristo como aquele onde nós devemos colocar a nossa atenção para um verdadeiro culto a Deus Pai. E para vós eu deixo hoje esta bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Christian Media Center tem a missão de levar ao mundo a mensagem da Terra Santa, a terra do Quinto Evangelho. Transmissões, reportagens, notícias, documentários, atualidade da Igreja e da vida cotidiana dos cristãos da Terra Santa. Você pode nos ajudar nesta missão, fazer conhecer e difundir a mensagem da Terra Santa. Ajude-nos. Visite o nosso site